Hoje eu vou conversar um pouco sobre algumas situações em que às vezes a gente perde um pouco o controle da nossa anestesia e como faz para a gente voltar ela para o prumo de novo, né? Isso acontece, né? Isso acontece com alguma frequência, né? Nós lidamos com situações onde os nossos pacientes oscilam de acordo com o que está acontecendo na anestesia, a tração, a estabilidade no plano. Então, de vez em quando, a gente precisa pegar o nosso paciente e colocar no trilho de novo, né? E para que ele ande direitinho no rumo que a gente quer, da forma que a gente quer. Assim, acontece comigo também. Deve acontecer com vocês e acontece comigo também. E às vezes a gente tem que tomar algumas decisões durante a anestesia para voltar esse paciente para esse prumo. A primeira coisa para que isso aconteça, para que você tome essas decisões, é estar monitorando o paciente, né? Não adianta nada você anestesiar o paciente e deixar a anestesia correr solta, sem você perceber as nuances, perceber os sinais que ele vai dando para que a gente consiga recolocá-lo no nosso trilho. Como eu digo, às vezes, ter a nossa anestesia nas nossas mãos. Então, a primeira coisa é monitorar esse paciente e mais do que monitorar, né? Identificar essas alterações durante a monitoração e conseguir atuar efetivamente em cima para que você acerte de novo. E a monitoração, muitas vezes, ela não é só ficar olhando para o monitor. Tá? Eu já falei isso em outras lives. A gente tem que, mais do que ficar olhando o monitor, olhar o paciente, observar o paciente. E aí você joga de novo a tua observação no monitor para saber se aquilo que você está observando visualmente condiz com o seu monitor. Então, várias situações eu tenho que avaliar no paciente. E o que eu tenho falado para os meus estagiários, quando eles rodam comigo, que às vezes a alteração de um parâmetro não é um motivo para que eu entre em alarme, sendo que os outros parâmetros estão correndo muito bem. Então eu tenho uma oscilação de frequência cardíaca e só ela pontual, eu tenho uma oscilação de oximetria. Eu preciso entender tudo o que eu fiz desde a minha avaliação pré-anestésica, a minha condução do meu protocolo de anestesia, da minha MPA, da minha indução, da minha manutenção, para eu saber o que eu estou lendo, se está tudo bem, né? Então a gente pega, quer ver coisas simples, quando você pega uma bradicardia intensa, estou falando aí de uma frequência cardíaca de 35, 40 batimentos por minuto. Se você não tiver noção de que você usou uma dexmedetomidina, esse parâmetro é esperado. Tá? Agora, quando você não utiliza uma dexmedetomidina, que geralmente não usa um alfa-2, né? Ou a dex ou a xilazina, e você tem um paciente com esse tipo de parâmetro de frequência cardíaca, aí eu tenho que me preocupar. Aí eu tenho que me preocupar, então eu tenho que saber aquilo que eu estou fazendo com o meu paciente. Eu estava anestesiando um paciente por um procedimento de odontologia, né, com o Dr. Leandro Brasil, aqui em Campinas. E aí eu estava anestesiando, tudo bem, e num dado momento durante a anestesia, esse paciente começou a apresentar um aumento da capnografia. Então ele estava mantendo ali os seus 40, 42 de capnografia, até aí aceitável, e por algum motivo ele começou a elevar essa capnografia. Então ela passou para 45, 47, 48, chegou a 50, e aí meu estagiário me cutucou, né, e falou, e aí, o que a gente tem que fazer? Falei, eu te pergunto, o que a gente tem que fazer? Né? O que eu tenho que entender, por exemplo, desse caso de uma hipercapnia, né? De um aumento da capnografia do meu paciente. Se ele está aumentando a capnografia, é porque ele está fazendo menos troca de oxigênio por CO2. Eu já estava com esse paciente há mais ou menos 1 hora de procedimento. Tá?
Então não tinha muita oscilação. Ele estava numa técnica de PIVA, de anestesia parcial intravenosa, com respiração espontânea, não estava sobre ventilação mecânica. A primeira ideia, eu falei, e aí, o que você faria nesse caso que está aumentando a capnografia? Falei, tem que ventilar. Pô, mas ele está ventilando. Ele está ventilando espontaneamente, ele está ventilando. Então o que eu tenho que fazer para reduzir esse excesso de CO2? Fazer ele ventilar mais. E como que eu consegui fazer isso? Simplesmente eu reduzi um pouquinho o fluxo de isoflurano, que eu estava mantendo ele na anestesia geral inalatória. Então reduzi um pouquinho o isoflurano e aumentei um pouquinho o oxigênio. Por que isso? Porque eu diminuindo o isoflurano, eu estou tecnicamente superficializando ele. E a hora que eu superficializei ele, isso deu 3 minutos mais ou menos, ele começou a respirar um pouco mais rápido. E eu diluí um pouco esse isoflurano no oxigênio, né? Porque eu aumentei um pouquinho o oxigênio. Eu estava dentro da minha margem de manutenção, era um paciente que eu estava usando baraca, tá? Então o fluxo de oxigênio da baraca é de 100 a 200 ml por quilo por minuto, eu estava na taxa de 100 ml quilo minuto, então teria a possibilidade de aumentar um pouquinho esse oxigênio, diluindo o isoflurano e superficializando um pouquinho meu paciente. Então rapidamente ele começou a respirar um pouco mais rápido, essa capnografia começou a baixar dos 50, 48, 44, 42, 40 e ficou na faixa de uns 38, sem precisar de nenhuma manobra mecânica em trabalhar com esse paciente. Então, se você não entende o mecanismo fisiológico de troca, estou dando exemplo da capnografia, né? Então, o mecanismo de troca de gás, como é que eu posso entender e querer fazer uma manobra relativamente simples como essa? Né? Simples para quando você conhece todo o processo. Então, por quê? Porque a hora que ele começa a respirar mais, ele começa a fazer mais troca, ele reduz a concentração do íon hidrogênio, aumentando o valor matemático aí do pH. Então, saindo esse paciente de uma acidose para uma alcalose levinha, né? Não era nem alcalose, porque ele estava dentro de um parâmetro aceitável de capnografia. Então, é isso que eu falo que a gente tem que começar a observar. Eu falei para ele, a anestesia ela vai muito além do que aplicar uma medicação. É você observar o seu paciente e conseguir conduzir o seu paciente. Eu fiz uma anestesia para uma colicistectomia por vídeo, tá? Retirada da vesícula biliar através de videocirurgia, com uma equipe aqui de Campinas, o Paulo e o Rogério, que fazem esse tipo de técnica aqui. Uma maltês de 4 quilos. Então eu fiz a cardiopata, tá? Uma cardiopatia considerável. Então eu trabalhei mais uma vez com PIVA, não trabalhei com TIVA. Ela ficou sobre ventilação espontânea de novo. Só que neste caso, olha que interessante. Eu tenho até fotos, né, que eu filmei, a gente não fica divulgando muito, porque a pessoa não entende. Se eu coloco uma foto do que eu vou falar para vocês aqui, a pessoa vai olhar o valor e falar, esse cara tá louco. Esse cara tá louco. Ela estava sob ventilação espontânea, toda monitorada, direitinho. E a capnografia, até começar o processo, né, o processo de videocirurgia, ela se manteve nos seus 35, 40, ok, estava estável, sem problema algum. A partir do momento que eles entram com as cânulas, uma das cânulas fica injetando um gás dentro do abdômen, para distender o abdômen, né, para poder aumentar a área de visualização deles. E esse gás que é utilizado é CO2. Olha só, então minha capnografia, que vinha de 35, 38 mais ou menos, ela pulou para os seus 60, 65, 70 de capnografia. Por quê? Porque a partir do momento que ele injeta CO2 na cavidade abdominal, esse CO2 vai ser absorvido em partes pelo peritônio, elevando esse CO2
sistêmico, tá? E ele vai se manter alto, porque ele está jogando o CO2 dentro da cavidade. Esse paciente, ele entrou em acidose, efetivamente, respiratória? Não. Tá? Tanto que a gente mantém esse paciente nesse patamar. Eu ficava com uma certa frequência trabalhando na ventilação espontânea e fazendo o recrutamento desse paciente. Tá? Então a gente fazia manobras de recrutamento e ele foi mantendo estável, uma cirurgia de aproximadamente 40 minutos. Tá? Terminando a cirurgia, hora que esvazia o abdômen, em torno de 3 a 5 minutos, essa capnografia ela despenga. Ela volta de novo aos seus níveis de 35, 38, que é o que eu estava mantendo anteriormente. Tá? Se eu não entendo de que esse gás vai interferir na minha capnografia, de repente eu posso entrar em desespero. E aí querer começar a hiperventilar, fazer muitas manobras que, calma, foi causado isso durante o procedimento. Tá? Então, a gente precisa entender mais uma vez o que está acontecendo e como está acontecendo essas alterações nos meus pacientes. Não é incomum uma outra característica, principalmente quando a gente usa os alfa-2 agonistas, onde eu tenho uma queda abrupta de frequência cardíaca, eu observar arritmias. Mas eu preciso observar se essa arritmia ela é patológica ou não. Primeira observação que eu faço é tentar correlacionar a arritmia, tá, desse paciente com a frequência respiratória. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o paciente inspira, a tendência é ele fazer um leve bloqueio vagal e promover uma queda ainda maior da frequência cardíaca. Tá? Então, aí eu tenho uma arritmia sinusal inspiratória. Eu já vi algumas pessoas falar, tá fazendo arritmia. Olha o paciente, observa quando ele inspira e observa se faz o bloqueio sinusal. Tá? Se for, provavelmente você está de frente com uma arritmia sinusal inspiratória. Eu tenho duas opções nesse caso. Se é só uma arritmia sinusal inspiratória, olha os outros parâmetros. Tem alguma alteração importante? Não. Toca o barco. Tá tudo certo. Tá? Agora, se você tem uma arritmia sinusal inspiratória com tendência a uma parada sinusal, que seria um alargamento muito grande entre complexos PQRST, você tem que atuar. Tá? Eu já tive casos que eu vi paradas sinusais mais longas, não gostei, não gosto desse tipo de situação, só que o meu paciente estava com a DEX. Então a primeira coisa que às vezes vem na cabeça, né, que a gente aprendeu lá atrás, atropiniza. Já falei isso várias vezes. Não atropiniza. Porque esse paciente, ele está com alfa-2 agonista, principalmente se for com dexmedetomidina, deve dar uma olhadinha na pressão. Geralmente, a pressão desse paciente com dex, ela está de média a elevada. Se você entra com uma atropina nesse paciente, então você tem agora um paciente levemente hipertenso. Se você entrar com atropina, e se ele responder à atropina, taquicardia. Taquicardia com hipertensão é complicado. Tá? Neste caso, eu prefiro reverter a DEX, ver se melhora. Só que lembra, você revertendo a DEX, você vai ter um aumento da frequência cardíaca e você vai ter uma queda da pressão sistêmica. Equilibra esse paciente de novo. Tá? Já fiz isso durante procedimentos. De olhar, não era só uma parada sinusal, começou a me dar ali uns VPCs, né? Uma contração ventricular prematura, ou começou a me dar BAV de primeiro, BAV de segundo, não gostei, reverti a DEX, mantive meu paciente na ativa, aumentei um pouquinho a taxa do meu remifentanil para poder segurar ele um pouquinho, né? Ele consumir menos propofol, e assim eu fui tocando, tá? E ele foi estável, sem problema algum, ok? Então, assim, a gente tem que observar o paciente e saber o que está acontecendo com ele, e saber como atuar, quando atuar, né? Para que eu mantenha esse paciente o mais estável possível. Meu paciente de ontem, um maltezinho, um cardiopata, com um quadro clínico não confirmado, mas clinicamente você olhava ele, sabe quando vinha um feeling de hiperadreno, né? Então
a gente precisa tomar alguns cuidados para poder acertar isso no nosso paciente. Isso é importante para a estabilidade. E pela cardiopatia, quanto menos oscilação, mais estabilidade eu dou para o meu paciente. Bem mais. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, a equipe que fez a videocirurgia me pediu, Rafa, não usa Cepram, porque o baço, né, faz esplenomegalia, é um órgão aumentado dentro da cavidade, eles precisam de áreas de visualização, poderia atrapalhá-los. Não podia usar Dex. Não queria usar Dex por causa da cardiopatia dele. Me sobrou como pré-medicação metadona. Fiz a metadona. Só que antes de induzir com o Propofol, eu fiz uma infusão de remifentanil, lido e ketamina. Remifilk. Tá? Isso fez potencializar um pouco mais a minha metadona, ok? E aí eu fiz a indução com Propofol. Eu levei mais ou menos uns 3 minutos para induzir com Propofol. Devagar. Ele foi sedando, né? Uma sedação leve, uma sedação profunda, até chegar na narcose. E aí entubei e mantive meu paciente no isoflurano, tá? Numa taxa aí de remifentanil de 15 microgramas quilo hora de remifenta. Então ele ficou super estável, recuperou muito bem, né? Tá super bem. Então é esse jogo que a gente tem que fazer. Agora eu vou sair daqui e vou fazer um outro pipinão, né? Eu tenho um paciente com uma neoplasia esplênica com 30 mil plaquetas e tá ali, está anêmico, né? Porque tá tendo sequestro e tem que resolver. A colega me ligou e falou, e aí, dá? Tem que dar. Tem que fazer um jeito de dar. Né? Ele tem uma neoplasia esplênica sangrando dentro do abdômen. Risco-benefício do procedimento. Então a gente tem que pensar em muita coisa. Aumenta a pressão, não aumenta a pressão. Nesse caso, o fenotiazínico está fora. Né? Contar muito com a técnica cirúrgica para que eu não tenha mais hemorragia. Então a gente vai ter que trabalhar juntos. Um trabalho em equipe. Tudo bem? Diquinhas de hoje, então. Observe o seu paciente, monitore o seu paciente, avalie, faça o seu julgamento e tome a sua atitude. Nem que seja para continuar do mesmo jeito. Né? Se está tudo bem, está tudo bem. Se não, foca, pensa fisiologicamente no seu paciente e veja como você pode agregar e melhorar a sua anestesia.